Bem, boa tarde. Estamos aqui. Meu nome é Vilma Lustosa, sou diretora do Grineixo, da Total Entretenimento, do Festival do Rio, e estou aqui compondo uma mesa maravilhosa nessa tarde do Grineixo, de uma mega live do Grineixo, com três mulheres incríveis que já eu apresento. Mas antes eu tenho um recadinho para falar sobre a nossa live. Nossa live vai ter, além de todos os conhecimentos que nós vamos ter também uma experiência de yoga e sintam-se à vontade de participar. Nós vamos convidá-los, a Ana vai conduzir, pode ter uma almofada, e também terapia Ayurveda. Com a Mana Bernardes, artista plástico, mas, sobretudo, uma artista interdisciplinar. Isso eu vou deixar para que a Mana coloque, porque é tão forte, criativo, tão potente. E com a Mariana Ximenes, que, de alguma maneira, já é conhecida do Grineixo, ela é nossa embaixadora, atriz de cinema, televisão, vídeo, produtora, militante. Nesse momento, a Mariana também está fazendo um trabalho muito importante de distribuição e confecção de marmitas, de 2.000 marmitas com o Capim Santo, com o Grupo Capim Santo. É tudo isso e muito mais um pouco das motivações que nós temos aqui para conversar com vocês. Destacando que é uma linda tarde, é um dia de eclipse, que vai ter lua cheia, que é Sagdal, que é a comemoração da transcendência do Buda, quer dizer, nós temos um grande festival pela época, então nós quatro aqui muito emocionados, mulheres fortes, felizes. Fala aí, Ana. Oi, boa tarde a todo mundo que nos escuta. É um prazer estar aqui nesta mesa, compartilhando esta mesa com mulheres tão maravilhosas. Estou muito feliz por participar. Obrigada ao Green Nation pelo convite. Então, Vilma, como você disse, sou portuguesa, né? Mas na verdade eu já sou um pouquinho todo mundo, né? E como esta mesa fala, né? Corpo e mundo. E eu também sou um pouco do mundo. Eu já saí de Portugal em 2004, há 16 anos que eu estou fora. Passei por alguns países da Europa e em 2012 eu cheguei ao Rio de Janeiro. Cheguei para iniciar, para implementar um projeto social de ensino de espanhol numa favela da Zona Norte do Rio de Janeiro, e depois fiquei, né? O meu desejo era ficar e fiquei. Nesse mesmo ano eu comecei a minha trajetória com o yoga, né? E aí toda a minha vida foi se transformando. Rapidamente eu comecei percebendo, através da prática de yoga, toda a transformação, tanto do meu corpo, como da minha forma como eu me relacionava com o corpo, com o meio ambiente, com os pensamentos, com as pessoas, enfim, comecei a perceber todo o potencial transformador da prática de yoga. E eu que já, desde muito jovem, tenho uma trajetória na área social, eu me formei em Direito, em Criminologia, mas eu sempre trabalhei na área social de prevenção de direitos humanos, prevenção da delinquência e com direitos humanos, e eu percebi com o yoga que eu poderia usar o yoga como ferramenta para atuar na área social. Então, eu, pela minha experiência pessoal, pela minha transformação pessoal, nasceu o desejo de eu me aprofundar nos conhecimentos do yoga e depois do Ayurveda, para poder levar, de alguma forma, essa prática a outras pessoas, compartilhar com outras pessoas e levar para outros espaços que eu fui percebendo que não tinham yoga, pessoas e espaços que de alguma forma não estavam com acesso ao yoga. Então, em 2015, eu implementei o Yoga na Maré, né? Para quem está ouvindo e não conhece, a Maré é um complexo de favelas de 130 mil pessoas, localizado na região norte aqui do Rio de Janeiro, e comecei a dar várias aulas. Atualmente tenho mais de 150 pessoas frequentando assiduamente as aulas, além de muitas outras participando de todas as outras atividades. Eu
Nós temos um espaço próprio, inaugurado o ano passado, o NUBES, Núcleo de Bem-Estar e Saúde, do Yoga da Maré, que além do yoga a gente promove o atendimento com o Ayurveda e com a medicina tradicional chinesa, além de organizar oficinas de autocuidado como um todo, da alimentação saudável. Então, na verdade, o meu grande objetivo com o Yoga na Maré é ajudar, de alguma forma, na democratização do yoga, né? Porque eu acredito muito que a prática de yoga, além de ser uma ferramenta incrível de autoconhecimento, de autocuidado, de transformação através desse autocuidado e de promoção do bem-estar e da saúde física e mental das pessoas, o yoga é também uma poderosa ferramenta de integração dos vários mundos, né? E o tema da mesa é o meu corpo, o meu mundo. E uma reflexão, né, algo que eu gostaria que a gente pensasse, é quando a gente fala de yoga, de autocuidado, de que corpos e de que mundos, consequentemente, de que mundos a gente está falando, né? Que imagem nos vem à nossa mente quando a gente pensa uma pessoa praticando yoga? Que corpo tem essa pessoa, que forma, que cor tem a pele do corpo dessa pessoa, em que contexto está essa pessoa, qual a paisagem na qual essa pessoa está inserida, né? Será que se tratam de corpos negros, corpos periféricos? Infelizmente, a prática de yoga ainda está muito elitizada, né? A gente percebe, foi por eu ter percebido isso na minha prática, nos estudos de yoga que eu frequentava e atualmente onde eu também ainda dou aulas, eu percebo que a maioria de pessoas que pratica yoga ainda é branca e que faz parte de uma camada de sociedade, digamos, mais abastada, né? Mais privilegiada. Então, o meu grande objetivo com o Yoga na Maré é de alguma forma facilitar o acesso também a essa prática de autoconhecimento, de autocuidado e de transformação que é o yoga, porque a gente se transforma através do yoga, a gente transforma o nosso corpo e vai se transformando e vai isso reverberando também para o nosso mundo e para os nossos mundos. E eu acredito muito que através do yoga a gente consegue unir os mundos e transformar, unindo o mundo, transformá-lo num mundo que seja de alguma forma mais saudável, mais sustentável e mais justo. Mas, Ana, eu vou passar sim, agora para a Mana, que a gente passa vai assim, voltar nesse assunto. E exatamente. aí a Mana fala um pouquinho, um pouco de tudo, e aí depois a gente volta um bate-papo maravilhoso. Exatamente. Obrigada. Nada, obrigada eu. Mana, com você. Obrigada por estar aqui. Muito obrigada, Mariana, Ana Lívia, Vilma, Green Nation. E esse Dia Mundial do Meio Ambiente, né, que a gente está aqui se unindo. É muito simbólico a gente estar unida nesse dia, né, nesse momento de mundo, onde a gente está precisando gerar novos significados, né, para continuar a nossa jornada com essa pandemia. Então, queria começar com o lugar garantido é o corpo. A gente mora dentro do nosso corpo, né? Então, o lugar que está garantido é o nosso organismo, né? Como é que a gente se organiza nosso organismo e se organiza nessa sociedade daqui para frente. De um tempo para cá, eu me apresento como uma transdisciplinar, né? Uma artista transdisciplinar. E eu acredito muito na interlocução dos lugares que eu atuo, né? Então, como atuar na poesia diante de um momento tão bélico, né? Como usar a poesia como uma ferramenta para a passagem de um momento tão bélico como esse, de uma sociedade tão bélica como a nossa, né? Eu acho que é um momento com pontos e contrapontos, né? Então, ao mesmo tempo que a gente está dando um descanso enorme para todos os outros seres, porque nós, seres humanos, somos a menor parte dos seres habitantes do globo terrestre,
existe também uma revelação da injustiça social gigantesca, né? Como se a ferida do mundo tivesse aberta e sangrando para fora, né? Assim, então acho que é um momento que eu mesma estou sentindo as minhas sombras, né? Assim, se revelarem, né? Nesse momento intrauterino que a gente está atravessando. Eu tive todos os meus projetos cancelados. Eu estava com 5 projetos, eles foram automaticamente cancelados. Uma outra marca que eu trabalho, que me dava royalties, caiu completamente, porque fecharam todas as lojas. Então, eu estou tendo que me reinventar como artista nesse momento agora. E está sendo uma experiência, em alguns momentos, muito interessantes, em outra perturbadora. Né? E como é que a gente consegue concentrar entre o que é interessante e o que é perturbador desse momento. Então, no primeiro momento da quarentena, eu comecei a achar que a minha vulnerabilidade não importava a mínima, porque eu tenho comida, né? E eu comecei a me ligar, né, no que é o cenário da desnutrição infantil no Brasil, né? Desde que a Marielle foi assassinada, eu comecei um projeto com crianças. Eu sempre atuei na área social. Eu comecei a atuar com 14 anos de idade, porque eu fiquei 2 anos doente. Eu tenho uma doença autoimune que chama doença de Crohn. E eu fiquei 2 anos sem poder ir para a escola, dos 12 aos 14. E com 14 eu comecei a dar aula. Dei muita aula na Maré, na Vila do João, numa ONG que tinha lá chamada Ação Comunitária do Brasil, acho que ainda existe. E atuei em muitos projetos, assim, estudava à noite para dar aula o dia inteiro em favela. E agora eu estou focando esse meu trabalho com crianças. Eu estou muito interessada no universo da alfabetização das crianças, de como a gente constrói ferramentas ligadas à arte e direitos humanos para que essas crianças possam atravessar a quantidade de genocídio ao povo negro que o Brasil não para de reproduzir, né? Então, eu criei o FADAS, que se chama Festival de Artes, Direitos Humanos, Afetos e Sustentabilidades. E convidei 10 profissionais da cultura para atuarem comigo dentro da Escola Tia Maura, que fica na comunidade Pedra Bonita, aqui perto da Floresta da Tijuca, onde eu vivo. Nesse momento, a gente adaptou o projeto a uma campanha chamada Fome Não Espera. E nos primeiros 2 meses de pandemia, eu fiquei completamente direcionada a essa vulnerabilidade que as mães e que as famílias com as crianças sem merenda escolar estão passando, né? Estão atravessando com um nível de desemprego enorme. Eu acho que só depois que a gente conseguiu fazer um movimento muito forte com o MST, com as mulheres do MST, porque o que é a cesta básica, né? A cesta básica é uma cesta de alimentos transgênicos, né? Que mata a fome, mas não nutre. Então, eu percebi que dentro dos princípios do FADAS, que fala de sustentabilidade, a gente precisava nutrir. Nutrir de afeto, nutrir de orgânicos e nutrir dessa relação com o MST, né, que é o movimento social mais sério do Brasil no mundo, completamente marginalizado. A gente precisava falar para essas mulheres que são das comunidades das favelas do entorno de onde a escola se encontra, que o MST é maravilhoso e que ele está fazendo um trabalho assim de distribuição de toneladas de alimentos, e me coloquei nessa frente, assim, né, com todas as minhas forças, transformando a minha relação com a cultura, porque tudo isso é cultura. Né? E para falar de cultura, eu vou chamar... O que eu faço é cultura, né? Não dá para ser artista de galeria e ficar num lugar imaculado como artista, ou só da TV, ou só da galeria, ou só do teatro. Nós temos que ser atuantes da sociedade, né? Assim, e num momento de vulnerabilidade como esse. Então, não sei se meu tempo já está acabando. Mana, isso. Para falar de cultura, eu estava passando agora a palavra para Mariana. Mariana vai falar um pouco, vamos... Depois a gente volta ao assunto. Obrigada. Mariana. Puxando o gancho da Mana, minha grande amiga, e uma pessoa que eu tenho muita admiração e é uma grande inspiração para mim, ela falando de atuantes na sociedade. Eu também, como atriz, artista, eu não consigo, não tenho uma inquietude muito grande, e diante desse horror da desigualdade social gigantesca que a gente vive e que está sendo super exposta agora, mais ainda com essa ferida
aberta diante de tanto racismo, de tanta violência doméstica. A gente está vivendo um tempo doente, né? Tem até uma expressão da Mana aqui que eu acho super pertinente da gente falar, que ela foi buscar na etimologia da palavra doente, que é do radical do, que é de dentro, e ente é de ser. Então, a gente está doente, a humanidade está doente, mas a gente está tendo a chance de olhar para essa ferida, a gente se conectar com a gente mesmo e com a sociedade e usar o nosso tempo para se autoconhecer e para poder melhorar e conhecer as dores do mundo, para a gente, enquanto cidadão, poder se transformar e transformar o meio, o entorno que a gente vive. E eu digo, assim, não, fazendo esse trabalho da Mana com orgânicos, de doações, fazendo esse trabalho da Ana, que é de democratizar a yoga, porque a yoga é uma prática muito, muito necessária, que eu acho, pelo menos para mim, mas eu digo como ser humano, porque ela conecta o nosso ser com os nossos órgãos e a prática de meditação melhora a gente e melhora o mundo. A gente emanar energia para o mundo é fundamental, ainda mais nesse momento. Hoje, inclusive, é um dia de meditação. Meditação não é um bicho de 7 cabeças, depois a Ana vai desmistificar um pouco isso. A gente acalma a ansiedade nesse momento tão turbulento que a gente está passando, todo mundo está passando, e é um meio, é um caminho para a gente se acalmar, domar as nossas dores e emanar coisas boas para esse mundo que está doente, né? Agora, puxando um pouco para a cultura, porque a vida também não basta, como dizia Ferreira Goulart, a gente precisa de arte e de cultura. Então, a gente nessa quarentena, quem é que não vê uma televisão? Quem é que não ouve uma música? Trazer acalento para o coração através da cultura. E a nossa sociedade se forma, a gente forma a identidade cultural de um país através da arte, através da cultura. A cultura é a expressão do povo. Então, se você ouve uma música, se você vê uma novela, um filme, uma série, isso é cultura. E a gente precisa valorizar, a gente está no momento que a arte está sendo vilipendiada, a gente precisa resistir e a gente precisa lutar. E a luta é essa, e eu tenho uma frase da Mana também, que é linda, o lugar que não existe é para onde eu vou quando eu preciso criar. Lá, tudo é poesia. Então, é onde eu busco em mim também quando eu estou em crise e a gente entra numa consciência e para poder criar, para poder se expressar. E a gente tem esse dom, né, Mana, né, Ana, de se expressar através do nosso trabalho. E é muito importante que a gente se expresse, que a gente tenha voz e que a gente dê vazão às nossas emoções. E é muito importante também que a gente alie isso, como já foi falado aqui em outras lives que eu vi sobre alimentação equilibrada. Isso é fundamental também para o seu funcionamento, né, do bem-estar, para ter bom funcionamento do corpo e da mente e dos pensamentos. A gente tomar cuidado com a imunidade nesse momento. Sempre foi importante, mas nesse momento com o Covid é mais ainda essencial. E a gente tomar consciência do que a gente vai colocar para dentro no corpo. E eu faço esse trabalho também, como a Mana falou, de atuação, de atuantes na sociedade, de produção de marmitas para pessoas em vulnerabilidade social. E a gente sempre, antes de cozinhar, a gente faz uma oração. Porque quando você coloca amor no que você faz, tudo se transforma. Ana, a gente tem ainda um pouquinho de tempo, mas a gente tem que ser um pouco rápido. Mas eu queria fazer uma pergunta para vocês, assim, o que nós estamos fazendo nesse momento, o que vocês estão fazendo nesse momento, assim, nos seus trabalhos, para segurar esse tempo, para a saúde, para o corpo, a mente? Onde que nós estamos nisso? Ana?
Ana, tá desligada, Aninha? Assim fala. Fala, Ana, fala um Eu, pouquinho. eu? Ah, Ah, sou Entrou. eu ou a é. Mana? Não, é a Ana. Ana. Ana Mana, né? É, Ana Mana Então, Mari. como a Mariana bem falou, né? Agora mais do que nunca, na verdade, a gente deve estar consciente da importância do autocuidado, né? Não é que a gente não tenha que ter feito isso antes, né? Mas na verdade agora se exacerbou essa necessidade de ter imunidade alta, de estar bem, e tanto fisicamente como mentalmente, né? Isso eu fui percebendo durante a quarentena, que as pessoas foram procurando mais também. Pessoas que nunca tinham, por exemplo, praticado yoga, começaram a assistir aos vídeos que eu estou colocando no conteúdo do YouTube do Yoga na Maré, assistindo às minhas lives, por essa preocupação de se manterem equilibradas minimamente, também na questão da mente, né? Eu, como prática minha mesmo, como eu sigo a Ayurveda, que é a medicina tradicional indiana, né? O sistema, a ciência da vida da Índia, e eu já tenho uma rotina diária de várias práticas que proporcionam, promovem esse autocuidado, e que agora, durante a pandemia, eu tornei essa rotina cada vez mais disciplinada. Então, tendo que estar 24 horas em casa, eu, em vez de relaxar, na verdade, essa rotina, eu percebi que era muito importante manter certos cuidados. Então, com meditação, prática de yoga, eu faço uma alimentação bem equilibrada e, na verdade, ter uns momentos de silêncio, né? Às vezes a pessoa não precisa de meditar toda hora, ou horas, meia hora, uma hora, mas de repente reservar um momento do seu dia. Isso eu sempre passo para as minhas alunas da Maré, e em geral, que se dediquem um momento, se permitam ter um momento de silêncio, de conexão, nem que seja 5 minutos por dia. Isso está exacerbado agora durante a pandemia, essa necessidade de a gente se desconectar do externo para se silenciar e se conectar com o interno, porque todas as informações, ainda que sejam válidas e necessárias, que a gente precisa estar informado sobre a situação na qual vivemos para atuar, elas também nos cansam e nos contaminam e nos intoxicam. A gente tem que ter, então, estratégias para nos reservarmos um pouco e para conseguirmos selecionar essas informações que nos chegam para todos e entram em nós por todos os sentidos, e de ser capazes de se silenciar, de parar por alguns instantes, né? Na minha atuação, eu tive que cancelar, né, o meu trabalho na Maré desde dia 16 de março, que eu cancelei todas as atividades presenciais, mas o meu trabalho... Travou e eu vou pedir a Mana, porque a gente está com um tempo curto, para começar a falar também assim, e também com as crianças. Como você sentiu as crianças nesse momento? A Ana, gente desculpa, eu passei para a Mana, porque a gente está já rodando o tempo, e aí a Oi? gente. Já passei para a Mana para Entendi, ela já falar um coloca. pouco da experiência. Isso. Nós, do FADAS, não estamos atuando com as crianças. Então, quem está atuando com as crianças é o corpo pedagógico da escola, Grupo Comunitário Creche Escola Tia Maura. E nós nos reservamos só a atuar na questão dessa entrega de cesta semanal, né? Ah, ótimo. Então, não adianta você fazer uma grande entrega e na outra semana não fazer mais, né? Porque as famílias vivem com 6, 7 pessoas em casa. Mas, fora isso, eu estou atuando nesse momento repensando as minhas práticas como realizadora, né? Como mulher realizadora transdisciplinar. Então, é muito doido pensar que, se eu trabalho em instituições culturais, né, como museus e lugares que geram aglomeração, e agora eu acabei de pensar, de fazer um trabalho que chama Ocas Individuais de Tramas Relacionais. Então, é uma intervenção ao ar livre, que cada um tem que entrar na sua própria oca. É muito triste, é de uma tristeza enorme, né? Porque o ideal seria um único espaço para todos nós entrarmos, mas por enquanto não é possível. Então, são ocas individuais, onde cada um entra, 6 pessoas entram ao mesmo tempo, e elas olham, né, olham para si mesma e olham para o outro através de tramas feitas de garrafas PETs e de garrafas de álcool
e de garrafas de detergentes, porque o número de consumo de lixo aumentou muito nesse momento. Consumo muito grande, né, de álcool, de detergente, de luva, de máscara. O próprio Covid está gerando um lixo enorme, né? Assim, então, acho que a gente precisa repensar os nossos códigos comportamentais, o nosso consumo, e é um excelente momento para uma ativação de uma consciência maior e de uma consciência coletiva, né? Que a gente saia desse lugar tão medíocre e miserável, né? Que todos nós em algum lugar somos, eu sou, vocês são, a humanidade é. E possa, de uma certa forma, compreender um código comportamental novo, né? Porque os empregos todos caíram, acho que 70% do Brasil já está desempregado, existe uma desnutrição infantil de fato no Brasil, e a gente precisa pensar novos códigos, né? Porque essa pessoa que foi demitida do restaurante que ela trabalhava, quando ela voltar, ela vai ser escravizada. O Brasil está submetido a uma grande possibilidade de escravização, né? Porque esse dono do restaurante que deve muito, ele vai querer pagar metade do salário, e metade do salário é escravização, entendeu? Então, a gente precisa pensar os novos códigos profissionais, né? Como a favela vai atuar, como a favela vai se reinventar, como a gente pode pensar de uma maneira mais coletiva nos serviços, né? E mais autônoma, porque esse lugar capitalista que pensa de cima para baixo e suprime e esmaga a raiz, não dá mais certo. Então, a gente precisa pensar da raiz para a copa, não da copa para a raiz, sabe? E eu acho que a raiz está nas favelas, está nos movimentos sociais, está no campo, está nas pessoas que estão podendo lidar com a abundância alimentar, porque estão morando no campo, na terra, que tem plantação, sabe? Então, acho que é um momento que a gente, de fato, atuar da raiz para a copa, né? Sair Maravilhoso. horroroso da copa para a raiz, né? Boa, Maninha. Falando nisso, a gente tem que lembrar que a gente está levantando doações. As doações são muito importantes. Não só eu falo sempre de doações, mas acho que não só de dinheiro. Eu acho que é bom a gente pensar em doação de dinheiro, mas também a gente precisa, a gente pode se doar o tempo, ter atitudes, doar o seu tempo e doar afeto. Então, se você pode perguntar para o seu porteiro, para o seu vizinho, se estão precisando de algum auxílio. Acho que nesse momento existe uma articulação muito grande para isso. Mas, sobretudo, de doações aqui também no Green Nation, estão levantando doações para os povos indígenas que estão precisando de muita ajuda, de muito suporte. Então, lembro aqui para entrar no site da Green Nation para poder fazer uma doação para a PIB. Tá. Eu quero só fazer uma sugestão, porque a Ana vai fazer um momento de meditação com a gente. Eu queria sugerir que essa meditação fosse em homenagem a Mirtes, que perdeu seu filho de 5 anos, Miguel, nesse caso horroroso, que não me deixou dormir a noite inteira, e que é um caso absolutamente indignante, revoltante. Então, que a gente pudesse fornecer essa meditação para essa mãe, essa mulher, assim como nós, que acaba de perder seu filho de 5 anos. E complementando, eu também amplio para que todos os seres humanos, seres sencientes, possam ter a clareza desse momento e explodir um movimento de amor, como a gente está falando. Nosso tempo está muito curto, então, Ana, eu vou sugerir que você faça um tempo de silêncio, uma meditação com um tempinho um pouco menor, para que a gente possa deixar essa mensagem. Muito obrigada, Ana, por você trazer a reflexão de oferecer essa meditação, que é lindo mesmo. E esse caso foi horrível, ele só nos mostra... horrível. Ele só nos mostra o horror da nossa grande desigualdade social. Eu também estou muito emocionada, mano. Esse caso, nossa, foi mexeu com todo mundo. E todos os outros casos de racismo no Brasil e no mundo. Isso exatamente. Acabar já. Nós temos que colocar um fim. E vamos lá, Ana, é com você. Eu vou falar para quem está nos seguindo que eu tinha oferecido 4 minutos, mas na verdade nós vamos ter 2 minutinhos de silêncio e de meditação, e é com você. Eu vou só avisar o final.
Tá bom, então eu vou pedir para quem nos está assistindo que se sente de uma forma que seja confortável. Então você pode estar na sua cadeira mesmo, ou ir para o solo, colocar uma almofada. O importante é que, na verdade, você mantenha a sua coluna reta. Damos uma soltada primeiro e levando os nossos ombros em direção das orelhas e vamos soltar o ar pela boca. E soltamos os ombros também. Vamos repetir mais 2 vezes. Inspira. Isso, contrai, depois solta. Isso, inspira, contrai os ombros, contrai, contrai, contrai. E depois solta os braços, os ombros, repousa o dorso das mãos sobre as suas coxas. Se permita fechar um pouquinho os seus olhos. Se permita entrar em contato com você mesmo. Continue respirando, agora de preferência pelas suas narinas. Procure manter a sua coluna o mais alinhada possível, desde o cóccix até o topo da cabeça. E se conecte com o seu corpo físico. Perceba desde os pés até ao topo da cabeça cada uma das partes do seu corpo. Mentalmente vai fazendo um recorrido por essas partes, observando eventuais desconfortos, eventuais dores, eventuais tensões. Parte por parte. Vai simplesmente observando o seu corpo, sem qualquer tipo de julgamento, sem qualquer tipo de cobrança ou expectativa. Tendo feito o recorrido mental por cada uma das partes do seu corpo, observe o outro seu corpo, o corpo mental, os seus pensamentos, tudo o que está surgindo neste momento em sua mente. Sem procurar esvaziá-la, sem procurar controlar tudo que vai surgindo, todos os pensamentos, apenas mais uma vez sendo consciente de cada um. Consciente que você não é os seus pensamentos. E observando cada um, permita que cada um também vai se dissolvendo, como nuvens no céu que vão fluindo, vão desaparecendo, dando lugar a um céu azul, pleno de luz, de clareza, trazendo assim discernimento para a sua mente. Aos poucos, vai observando também o outro seu corpo, o corpo emocional, se conectando com as suas emoções, com o que realmente você está sentindo neste momento. Procurando transformar emoções que de alguma forma não lhe sejam benéficas em outras que lhe vão nutrir também o seu corpo emocional, assim como o seu corpo físico e mental. Então, transforme as emoções. Expanda a sua consciência, respire. E através da respiração vai se conectando ao seu corpo físico, ao seu corpo mental, ao seu corpo emocional. Perceba o ar entrando e saindo pelas narinas. E seja consciente que através desse foco, dessa consciência na sua respiração,
você vai acalmando a sua mente, relaxando o seu corpo e apaziguando as suas emoções. E este momento de 2, 3 minutos, você poderá replicar qualquer momento do seu dia, todos os dias, aumentando se sentir necessidade por mais 5, 10 minutos, 15 minutos, mas lembrando que para se conectar com o seu corpo, com os seus pensamentos, com as suas emoções e apaziguá-las de alguma forma, você não precisa nada mais do que alguns minutos e de se permitir fechar os olhos e se conectar com a sua verdadeira essência, que é naturalmente de paz, de harmonia e de luz. Plim, plim. Plim, plim. Namastê. Namastê. Bem, encerrou o nosso tempo. Muito obrigada pela participação de vocês e de todos que nos acompanharam. E agora seguiremos para a próxima live. E Beijo. vamos seguir sentindo e conectados, né, meu amigo? Lindo, lindo. Um coração Obrigada. cantando. Tchau. Beijo. Abraço.